Bom, vamos começar. Eu fiz questão de compartilhar com vocês esse conteúdo desse vídeo, porque eu queria começar essa aula já parabenizando vocês por essa determinação que vocês tiveram de estarem enfrentando muitas coisas para estar aqui, de deixarem a família, outros compromissos, outras tarefas, chegarem aqui correndo, mas tomar essa determinação de que eu vou tirar aquele horário para estudar. Eu quero agradecer também pela confiança de vocês, de estarem junto nesse projeto, que era um sonho meu. Eu acho que todo professor tem aquele sonho daquela sala de aula maravilhosa. Qual que é a sala de aula maravilhosa, gente? Equipamento, tecnologia, ventilador que pelo menos funcione, alunos que querem aprender, material de qualidade. Qual professor que não sonha com isso? Então, acho que hoje eu estou realizando mais um dos meus sonhos, que é dar aula para pessoas que querem aprender, e todo professor sonha com isso. Então, eu quero agradecer muito a vocês. E esse vídeo foi o pontapé, e quem me mandou esse vídeo foi o pastor daqui dessa igreja. Que ele falou assim: irmã, você vai tocar na igreja? Eu falei: não vou, mas não vou, não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, sei o que lá, não sei o que lá. Ele não falou nada. Passou uns 2 dias, ele mandou esse vídeo para mim, falou: medita nisso. Aí quando eu assisti, eu falei: gente, é mesmo, né? E aí eu sempre levo para a minha vida. E por isso que é o desenvolvimento de uma competência socioemocional. E daí eu pensei: gente, eu tenho outros projetos que eu gostaria de pôr em prática, e eu fico colocando 1000 limitações na minha cabeça. E, gente, o que me impede? Nós aqui somos lindas, maravilhosas, perfeitas. Nada nos impede de batalhar pelos nossos sonhos. Às vezes você pensa, igual tem as meninas, que eu sempre vou me dirigir a elas que assistiram no online. Mas eu trabalho no comércio, será que eu consigo? Mas eu trabalho em loja, eu tenho criança pequena, a minha idade, não sei o quê. 1000 coisas aparecem na nossa cabeça toda vez que a gente decide separar um momento da nossa vida para nós. Mas nós temos que vencer tudo isso. Tudo isso a gente tem que deixar para trás. Eu tenho amigas aqui que já trabalharam comigo quando eu nem tinha feito pedagogia, nem tinha feito letras, nem tinha feito nada. E através do estudo foi que eu consegui estar aqui. E essa aula de hoje, aqui no cronograma das 10, e eu vou mandar para vocês depois no grupo. Mas essa aula aqui especial é uma aula muito especial, muito importante para mim, e só poderia começar com ela, que é a análise, compreensão e interpretação de texto. Por que essa aula ela é tão importante? Eu falo que essa matéria, porque isso, na verdade, são 3 matérias que tem aí, tá? Essa matéria, ela é a chave que vai abrir a porta do teu concurso. Porque não adianta você ler um monte de lei, um monte de teórico, estudar um monte, e na hora que você pegar a sua prova, você não saber ler a questão. Ler a questão compreende analisar, compreender e interpretar. Isso é fazer uma boa prova. Já aconteceu com você de você estudar um monte e fazer uma prova? Aí você está fazendo a prova. Você fica em dúvida entre 2 alternativas e você marca errada? Sabendo que você tinha certeza que aquela era correta? É porque você não compreendeu ainda esses conceitos que a gente vai trabalhar. Eu só consegui passar em concurso quando eu me apropriei desses conceitos aqui. Antes eu também não passava. Sempre acontecia comigo. Eu ficava em dúvida entre 2 questões e marcava errada. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando esses conceitos. E eu quero deixar para vocês essa... tem uma cadeira ali, amiga. Eu quero deixar para vocês essa reflexão. Não tem nada que vá impedir você de alcançar os seus objetivos
a não ser você mesma. Sabe aquela vozinha que mora dentro da sua cabeça? Ah, mas é longe para Pirassununga. Mas você vai para Pirassununga para estudar? Ah, mas você tem não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê. Pega essa voz, esse eu que está dentro de você, dá uns tapas na cara, mete o pé na bunda e vamos estudar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Tá? Então vamos lá. Análise, compreensão e interpretação de texto. Eu amo essa matéria. A partir do momento que a gente compreende a diferença entre esses três conceitos, tá? A análise de texto, eu costumo falar que ela é a mãe dessa matéria. Ela engloba a compreensão e a interpretação. Quando a gente for fazer questões, vai ficar mais claro, porque cada questão eu vou pontuar se é uma questão de análise, ou de compreensão, ou de interpretação, tá? A compreensão. E uma coisa que a gente precisa fazer é gravar bem a diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. A compreensão. A compreensão, quando você vai fazer uma questão de compreensão, você tem que estar focado na ideia do autor. Então, compreensão é o autor. Você tem que entender a ideia dele, o que ele quis dizer. A gente sempre erra questões, porque a gente quer colocar o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente refletiu sobre o texto. Mas não são todas as questões que querem saber o que você entendeu. A maioria das questões quer saber o que o autor disse, e não o que você entendeu sobre o que ele disse. E a gente vai ver no exercício que fica mais claro. Agora, na interpretação, aí sim, aqui você tem a ação do leitor, tá? Eu só consegui gravar assim, eu gravo muito por associação. Então, a interpretação, você tem ali no final a palavra ação. Então, é uma questão que vai te perguntar: o que você entendeu do texto? Depreende-se do texto. O que você compreende do que o autor falou? Então, na interpretação, você vai ter questões onde ele te pergunta: o que você entendeu do texto lido? O que você entendeu desse fragmento? Aí é interpretação. Ela vai além do texto. Você tem que colocar inferência. Indo para a análise é quando você vai ver como o autor falou o que ele quis dizer. Um exemplo muito simples que eu gosto de usar quando eu estou ensinando no fundamental, mas é bem, esclarece bem. Ou ela é uma flor, ou ela é um doce. Às vezes a gente fala: ah, você conhece a fulana? Ah, ela é um doce de pessoa. Ah, ela é uma flor. Vamos analisar, interpretar e compreender essa frase simples? Ela é um doce. Vamos trabalhar com ela é um doce. Compreensão, entender o que está no texto. Se cai uma questão te perguntando, segundo o texto, segundo o que está escrito no texto, o que o autor quis dizer quando ele fala que Joaquina é um doce? O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Agora vocês imaginam se lá no Mais Alternativas aparecer para você assim, ó. Alternativa A, o autor quis dizer que ela é uma boa pessoa.
Aí vai ter a B, que é uma coisa nada a ver, a C, que não tem nada a ver. Aí na D está assim, alegre. Aí você fala, ai, complicou, né? Porque geralmente as pessoas boas, assim, as pessoas que são doces, elas também são alegres. Aí a gente já fica na tal da dúvida, tá? Mas lembra, quando ele te perguntou, segundo o texto, segundo o que está escrito no texto, estava escrito no nosso pequenino texto que a fulana é feliz? Tinha algum sinônimo de alegre? Não tinha. Então a pegadinha sempre vai ser essa. Vai ter nas alternativas uma alternativa que casa com a comanda, ou de interpretação, ou de compreensão, ou de análise, e vai ter uma alternativa da matéria. E é onde a gente se confunde, percebe que é muito sutil? Aí, se você colocar a sua ação, o seu sentimento na questão, você vai pensar assim, ah, mas toda pessoa doce é uma pessoa alegre. Eu tenho a minha amiga fulana, ela é um doce, ela é alegre, eu olho para ela, sempre está animada, não sei o quê. Você está colocando ação, você está colocando interpretação, mas ele não te pediu interpretação, não, ele te pediu segundo o texto. Então, o que está escrito claramente no texto. E essa matéria, eu gosto muito dela, porque ela manda em qualquer concurso, de qualquer área, de qualquer coisa que você for fazer. Ah, eu vou fazer um concurso de nível médio. Vai cair questão de interpretação de texto, que você, na hora que você está fazendo a sua questão, você tem que fazer isso aqui, ó. Já escreve de caneta, nós vamos estudar e aprender isso, analisar. Ele está perguntando compreensão, interpretação ou análise? Você já tem que escrever, é assim que a gente faz a prova. E aí, na hora que a gente vai para a pergunta, a gente já vai com isso esclarecido, tá bom? Então, isso é uma introdução a esse conceito. Ah, tá, e a análise, no nosso caso, da fulana é um doce? O que essa análise quer dizer? Aí ele vai te perguntar, que figura de linguagem o autor utilizou para descrever a personagem? Isso é análise do texto. Ah, mas eu não lembro o que é figura de linguagem. Entendeu? Percebe como um conteúdo casa com o outro? É assim que eles lascam com a vida da gente no concurso. Porque você pensa, é prova vai cair lá a interpretação. Mas quando ele te pergunta que figura de linguagem o autor utilizou, ele não está te pedindo para interpretar nada. Ele está te pedindo uma análise linguística do texto. Como o autor disse o que ele quis dizer. E isso cai muito em questões que englobam poema. Quem já pegou um concurso com aquelas questões de poema, que você começa a ler o poema no meio e tu já esqueceu o que está acontecendo? Geralmente ali caem muitas questões de análise. Eles perguntam como que o autor se declarou para o fulano? O autor estava em depressão por quê? O eu lírico estava não sei o que lá. Se você não tiver bem condensado isso, você já entra em pânico. Na hora que tu lê a questão, você fala, me lasquei, não sei nada disso aqui. Toda vez que você for fazer uma prova a partir de hoje, por onde que eu começo? Lendo as perguntas. Antes de você ler o texto, lê a pergunta e já vai decodificando. Isso é análise, isso é interpretação ou isso é ação? Analisar é o listar as estratégias que o texto traz. São as figuras de linguagem, o tipo de texto, a tipologia. É uma crônica? É um poema? É uma música? É uma reportagem? Tudo isso vai entrar em análise, porque tudo isso é tipologia textual, ok? Para a gente exercitar isso um pouquinho mais, antes da gente ir para os exercícios que estão aí, nós vamos fazer esse exemplo. Ó. Juliana andava cabisbaixa. Suponha que você tem um texto e ele vai te perguntar, segundo o texto, a Juliana estava olhando para baixo ou ela estava triste? O que vocês acham? É muito parecido, é muito sutil. Se você nunca estudou isso, o que você já vai marcar de lavada? Alternativa C. Porque uma pessoa que está cabisbaixa,
Porque qual é a dúvida que aparece? O que o examinador quer colocar na tua cabeça de dúvida? Ele quer puxar o teu emocional. Tu já vai para a prova abalado e ele vai se aproveitar disso. Ah, mas olhando para baixo, é sinônimo de estar cabisbaixo? É. Ah, mas eles não iam perguntar uma coisa tão tonta como essa. Não, eles querem saber o que eu entendo, o que eu acho que a pessoa está sentindo. Aí você coloca a sua emoção. Mas a pergunta era no texto. Não é o que você compreendeu, nem o que você achou, não é o que você pensou. Ele está perguntando o que está escrito clara e simplesmente. Quando for no texto, é no texto, sabe? Você pega o seu cérebro, desliga ele e acompanha só o que está escrito. Claramente. Ah, claramente, ele não falou que ela brigou com alguém, não deu motivo, nada. Então, realmente, ela estava apenas olhando para baixo. Tu já fez um concurso no qual, quando você foi conferir o gabarito, você falou, não é possível que era essa alternativa? Já fez isso? É simplesmente isso que acontece. Que aconteceu comigo muitas vezes. Eu fiz aquele concurso, meu Deus, mas eu tinha certeza. Ele não está perguntando a tua certeza, amado. Ele está perguntando o que o autor falou. Ponto final, tá? Mas a gente vai ver outros tipos de questões. Então, isso aí é a chave que vai abrir a porta do teu concurso. Essa matéria, se você for escolher uma aula para rever, essa é a aula que você tem que rever, tá? Porque se você vai ganhar várias questões apenas com essa matéria, ok?